Alô, viajante, o meu nome é Glória e eu tô aqui pra gente começar uma viagem. Alô, viajante é um canal e ao mesmo tempo uma viagem. Viagem que saiu aqui da minha cabeça e eu comecei a planejar, tal como uma viagem, há exatamente um ano. Esse planejamento, essa ideia surgiu um ano atrás. E eu comecei a planejar como eu ia fazer, anotar alguns assuntos, anotar algumas coisas de viagem. O Instagram já está lá, já está funcionando, já tem conteúdo de algumas viagens que eu fiz, algumas imagens que eu fiz, alguns vídeos contando algumas histórias durante as viagens. Você pode ir lá, @alôviajante, pode ir lá, me segue lá que você vai ver várias coisas bacanas. Mas o propósito do canal é um pouco diferente. Enquanto o Instagram eu mostro o que eu tô vendo na viagem, o que eu vi na viagem, nas viagens que eu já fiz, né, sobre arte, sobre cultura, sobre bebidas, sobre história, sobre arquitetura. Tudo que eu vi eu coloco ali no Instagram, compartilho com você, viajante. Mas aqui é um momento de eu compartilhar a minha experiência sobre planejar uma viagem, que não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Aqui eu vou contar para você como eu faço desde o momento que eu tenho uma ideia, já sei, eu quero ir para tal lugar, até o momento que eu efetivamente vou para esse lugar e volto desse lugar. Tudo. Como eu faço a mala, que mala que eu prefiro levar, se eu troco dinheiro aqui, se eu deixo para trocar lá, quanto de dinheiro eu levo, quanto que se gasta por viagem, como é que eu reservo hotel, como é que eu compro a passagem, tudo, eu vou compartilhar aqui com você. E então, nesse meu primeiro vídeo, dia 23 de dezembro de 2019, eu estou começando o primeiro vídeo nesse canal para compartilhar com você a minha história, a minha experiência de viagem. Nesse primeiro vídeo, eu vou contar como eu me tornei uma viajante. Por que eu comecei a viajar, por que eu viajo sozinha, por que eu prefiro viajar de maneira autônoma. Vamos lá. Em 2014, ou melhor, em 2009, eu decidi que em 2014 eu ia fazer uma viagem grande. Por que 2014? É a época da Copa, o momento que as pessoas estariam vindo para o Brasil para assistir os jogos. Eu, como não gosto de jogo, não gosto de futebol, não tenho essa cultura, não tenho esse interesse, resolvi que eu ia fazer o caminho inverso. Isso pensando que talvez fosse mais econômico viajar nessa época, né, fazer o contrafluxo, enquanto as passagens mais caras estariam no sentido para o Brasil, eu estaria indo em direção oposta. E também para fugir da muvuca, porque o Brasil ia estar afolado de gente. E aí, essa ideia surgiu em 2009, passaram alguns anos, em 2012, a ideia continua aqui na minha cabeça, martelando. Em 2012 eu falei, bom, se eu quiser realmente viajar em 2014, eu tenho que começar a pensar sobre isso agora. Inclusive juntar dinheiro. Porque a minha ideia era juntar dois períodos de férias, né, e passar 2 meses fora. Inicialmente fazendo um curso de inglês fora, um intercâmbio. Essa era a minha ideia. Depois, em outros vídeos eu explico melhor por que eu mudei de ideia, mas eu mudei de ideia e resolvi fazer uma viagem turística mesmo, mantendo os 2 meses. Já tinha marcado as férias. Não, ainda não tinha... Bom, quando eu decidi eu já tinha marcado as férias. Quando eu decidi trocar de ideia eu já tinha marcado as férias. E aí lá em 2012 eu comecei a planejar, procurar na verdade preços, inicialmente de cursos, enfim, de quais lugares seriam mais baratos, o que eu poderia fazer, enfim. Eu permaneci pesquisando essas coisas até que eu mudei de ideia para uma viagem turística e continuei pesquisando, mas aí com outro foco, um foco mais turístico. E nessa ocasião, eu já comecei a juntar dinheiro em 2012, porque afinal de contas 2 meses fora não é uma coisa trivial, você tem que ter uma reserva boa de dinheiro, né? Você precisa de bastante dinheiro, afinal de contas são 2 meses. Pensa quanto você gasta em 2 meses aqui, na sua casa mesmo, né? Tirando o aluguel. Quanto de consumo? Você gasta em comida, você gasta, enfim, no seu dia a dia, em transporte, em entretenimento. Numa viagem, normalmente você gasta um pouco mais. Pouquinho mais. Porque você vai ter que pagar o lugar para você ficar, sua hospedagem, você vai ter que
Você vai para fora, você não vai ficar trancado dentro do hotel, você vai conhecer as coisas, isso custa dinheiro. Então, comecei a planejar com essa antecedência e a juntar dinheiro com essa antecedência. E no final das contas, em 2014, no dia 7 de junho de 2014, eu embarquei num avião daqui para Paris, ou melhor, daqui para Paris, com uma escala em Lisboa, e eu conheci 15 cidades na Europa, em 11 países, e foi a experiência mais alucinante da minha vida. Sim, depois disso eu fiz outras viagens, mas aquela viagem especificamente, não sei se foi porque foi a primeira viagem, não sei se foi porque foi uma viagem muito grande, foram quase 2 meses, eu acho que foram 54 dias, algo assim. Não sei se foi porque foi uma viagem muito grande, talvez porque foi por ter sido a minha primeira viagem para fora do Brasil sozinha, talvez por ter sido a primeira vez que eu fui para a Europa, não sei, mas sei que foi uma experiência assim. Quando eu voltei, eu não sabia, até hoje eu não sei explicar o que foi essa experiência, mas foi realmente algo que me transformou. E me transformou não só como pessoa, minha cabeça. Você aprende muita coisa, você aprende sobre arte, história, cultura, vivência, sobre você mesmo, você aprende tanta coisa. Quando eu voltei, eu estava transformada, sim, por esse lado, e também transformada por um outro lado, que eu fui picada pelo mosquitinho da viagem. Eu passei a desejar viajar. E desde então eu venho viajando, sempre eu mesma planejando as minhas viagens, escolhendo os lugares com muito carinho, com muito cuidado, os lugares para onde eu quero ir. Eu tenho outros roteiros na fila, vamos dizer assim, mas aí o roteiro que eu vou puxar de cada vez depende do custo de vida no local e da grana que eu tenho, depende, enfim, da época que eu tenho para viajar, da estação do ano, enfim, depende de várias coisas, e sobre isso eu vou falar nos outros vídeos aqui no canal. Então, você, viajante, vem comigo!